Continuando os rumos da pesquisa, no capítulo 4, veremos as pistas do sinal histórico no local da independência, por meio de mapas, fotografias, documentos históricos, descrevendo também as modificações da área no Ipiranga. Fique agora com o professor Jorge Sintra. E aqui um projeto de estrada entre a cidade e o monumento do Ipiranga, em torno de 1884. Estavam se fazendo os planos para construir o monumento, o edifício monumento do Ipiranga. Nós sabemos que não foi construído porque as curvas de nível permanecem aqui, mas há projeto de implantação de casas, ou talvez essas já estivessem aqui, e um trilho de trem ligando a ferrovia dos ingleses até aqui para subida de material. E nós vemos aqui vários caminhos que aqui estão aqui meio apagados. E aqui signal histórico existente, olha lá, com um certo quadrado aqui, né? Isso em 1884. Também em outros mapas aqui, lá no projeto de uma Alameda, 1884. Tá aqui, signal histórico existente, então havia uma sinalização de que ali havia algo. É aqui o Bezzi, né? Tommaso Gaudenzio Bezzi foi quem fez o projeto do museu. E ele fez também um projeto de terraplenagem. Então, eu vou cortar essas áreas que estão avermelhadas e jogar onde estão nas áreas amarelas aqui, fazendo um terrapleno. Não foi todo ele aterrado, mas boa parte se executou. E aqui se vê também o sinal histórico. Então, havia, em 1884, uma marcação de que aqui havia algo, né? E o que nós vamos fazer aí, né? O museu, essa aqui é uma imagem do museu em 1900, não é como é hoje, nem hoje, nem antes da reforma que está se fazendo. Essa escadaria é muito pequena, então esse jardim estava praticamente no mesmo plano do museu, e o museu não tinha muito relevo. O que se fez depois é escavar isso que aqui está, então o museu aumentou, ele subiu com relação ao seu entorno, ficou mais destacado. Então, se levantou mais vários metros isso daqui, numa primeira corte aqui, mais 2 metros, outro corte, 4, 5, 6 metros aqui, ficou, entre aspas, 8 metros mais alto à base de escavar o terreno. Esse aqui é um jardim belga, de Lenotre. Olha só, outro, né, monumento do Ipiranga, aqui, olha lá, aqui é campo ainda, né, é campo com terra, aqui, né, é 1900, aqui é um pouco depois, 1907, 1909, aí vem o Arsênio Putemans, aqui a implantação é 7 e 9, segundo o modelo lenotriano, quer dizer, André Lenotre, paisagista francês do Barroco, se notabilizou pelo projeto de Versalhes e o Jardim das Tulherias. Pronto. Finalmente, alguém acertou e refez a demarcação correta. E se colocou esse mastro que vocês estão vendo aqui. Então, essa questão foi suscitada através de um ofício de 5 de maio de 1902, do Hermann von Ehring, que era o diretor do Museu do Ipiranga. Essa questão foi levada ao Instituto Histórico, do qual era membro, e se criou uma comissão para estudar o assunto. Comissão de 3 funciona, né? Principalmente quando um não pode e outro fica doente. E aí o que sobrou tem que fazer. Então, era Ehring, o João Mendes Júnior, da Praça, e Antônio Toledo Pisa, historiadores e museólogos aqui, embora tivessem feito direito ou cursado outras especialidades. E fizeram um trabalho e uma memória, fizeram a remedição e colocaram esse mastro e uma pedra que aqui está. Nós vemos o antigo caminho e vemos o bambuzal que aparece
nas pinturas históricas lá atrás. E aqui nós vemos aqui, ó, Casa do Grito, Canto e Melo não é visível, mas está aqui. Uma nova chácara que se construiu da Independência, uma outra casa pitoresca, e bem à direita aqui o asilo Bom Pastor, né? Lá no fundo, o Morro da Pólvora, que era uma repartição do Estado, onde se guardavam, do Exército, onde se guardavam munições. E aqui a antiga rua Ouvidor Portugal, para aqui está, e outra das transversais aqui, Tabor e uma seguinte aí. Nos fundos, esbatido, a Cantareira. Mais de perto, a gente vê a pedra e o mastro. Essa pedra não tem nada a ver com aquela pedra fundamental, que tinha sido perdida. É uma outra pedra que alguém colocou aí. E olha só os caminhos, as vossorocas, né? No terreno é uma argila arenosa, muito suscetível à água, e à água de chuva, né? Que vem nos verões e vai carreando material para o riacho abaixo. Madeira e pedra. Ok, olha a outra vista um pouco mais abaixo, agora olhando para o museu, olha as buraqueiras, né? Isso explica, ou pode explicar, por que o caminho se bifurcava ou trifurcava, é o caminho dos animais, né? Que não dá para vir por aqui, vai um pouco mais para a direita, vai para a esquerda, não há caminho, né? Se faz o caminho ao andar, citando uns versos de Machado. Então, aqui está a pedra e o mastro de madeira. Visto mais de perto, aqui estão eles, e olha só de novo o caminho aí está. Finalmente, quando se pensou no novo jardim, em 1920, 22, houve uma grande terraplenagem que nós vamos explicar. E aí uma escavadeira estava lá trabalhando e houve um barulho metálico. Plém, para tudo, vão ver uma caixa. Era a caixa metálica, essa aqui está, e tinha sobrado quase nada, né? A não ser a própria caixa e a pedra. E aí foi recolhida ao museu e daí não sai, porque senão vai ser perdida de novo. E nessa terraplenagem se destrói aquele mastro e aquela outra pedra que lá estavam, né? Já não estão mais também. Então, agora vamos ver essa mudança de perfil. Então, como é que era o terreno? O terreno vinha aqui, ó, lá, o riacho. Aqui à esquerda é o riacho atual, o RH aqui é o riacho na época de Dom Pedro, mais próximo do terreno. O terreno é isso que está em marrom aqui, vem para cá e está aqui. Quem estivesse aqui, eu tenho uma visada pela linha R, eu não vejo o edifício monumento, porque a inclinação do terreno não permite. É o que mostravam aqueles quadros antigos, né? Uma subidona. Então, aí o que se fez? Se fez uma grande terraplenagem aqui, se aterrou aqui embaixo e se construiu, né, se implantou o monumento à independência do Héctor Jiménez, está aqui. E se escavou o rio e se jogou ele mais para o norte. Olha lá, a escavação do rio, quase 5 metros aqui. E grandes escavações, no ponto 1, mais de 10 metros, né? Aqui a Rua dos Patriotas, aqui a região das Fontes, um paredão das Fontes, uma escadaria, e aí se chega ao museu. Então, esse aqui é o perfil de visibilidade. Ó, quem está aqui consegue ver a fachada do museu, de quase qualquer região, menos quem está muito aqui embaixo da escadaria, mas quando ele sobe, já volta a ver o museu. Então, esse aqui foi uma mudança para que houvesse melhor visibilidade do parque de um ponto até outro, né? A reta S prova isto. Eu fiz um corte, uma seção transversal do terreno antigo. Olha, aqui nós temos a Avenida Nazaré e a Rua Bom Pastor. Hoje, isto aqui é quase plano, ligeira queda em direção a Nazaré. E aqui eu tenho, então, o perfil antigo,
Olha só que tal, o perfil antigo aqui era tudo isso que foi, então, removido. Se eu descer alguns metros abaixo da Patriota, posso fazer uma outra seção, e essa outra seção continua alto. Quem for visitar lá, veja que aqui o terreno está quase o terreno natural. Então, dentro do próprio parque, você vem, e ao lado da rua Bom Pastor, para cima e para baixo, nós temos paredões altos de terreno praticamente natural, né? Então, o corte máximo é de 14 metros de A até B. Então, isso aqui são curiosidades para ver como foi intensa a movimentação de terra, que a gente vê aqui. Olha só, isso aqui está escavando na altura da Patriotas, um pouco para baixo. O museu está lá em cima, o céu lá atrás, muita arborização. Eu tenho um homem aqui em cima, cuidado para não cair. E tenho aqui pessoas aqui embaixo e trilhos de trem, Decauville, né? Tipo bitola estreita. E eu tenho aqui uma grande máquina escavadora, um cilindro aqui movido a ar não comprimido, mas máquina a vapor, e uma mão que escava, né, uma grande pá que escava a terra e coloca nos vagões. E aí deve ter uma máquina que puxa tudo isso e vai tirando a terra e levando para outras posições. Mas olha só o corte, né, o tamanho do corte que eu falava e mostrava no outro momento, né?